Oi! Vocês já viram que existe aquele vídeo Maqui Fala? Eu acho que eu vou fazer a versão desse vídeo de cozinha e fala. Cozinha e lava louça, arruma a cozinha, faz almoço, né? E fala. Eu tava pensando aqui, eu comentei no último vídeo, nos últimos, já nem sei, porque eu fiz um que ainda não saiu. Um dia que eu estou gravando agora, vai ser amanhã. E um outro que saiu ontem. E eu falei pontei algumas coisas sobre catolicismo, e algum deles eu falei sobre a leitura de livro, que a gente tem que ter a consciência, né? E assim, eu tenho aprendido que... Fazendo franguinho, gente. Eu tenho aprendido que às vezes é importante você ouvir o que outras pessoas dizem. Com ressalvas, certo? Por exemplo, às vezes a gente fica atacando um ou outro, por exemplo, os católicos atacando os protestantes atacando os católicos, mas quando você vai ver, não tem muito um entendimento sobre o que um acredita e o outro acredita, sabe? E como meio que não, né? O protestantismo ele saiu de dentro da católica. O católico ele é muito duro com o protestante, no sentido que fala que é rebelde, que é não sei o quê, coisas bem negativas, e o protestante fala da idolatria, né? E eu ouvi, esse último ano que passou, eu ouvi bastante podcast com padre. Eu aprendi algumas coisas sobre a Igreja Católica. Eu tenho cunhados que são católicos, né? A gente aprende a respeitar, na verdade. Porque até se eu quiser que alguém me ouça, eu preciso ouvi-lo e respeitá-lo, né? Quer dizer que eu vou concordar? Não quer dizer que eu vou concordar. Porque algumas coisas que eu já fui vendo acerca da Igreja Católica já me mostraram que eu vou continuar sendo protestante. Basicamente isso. Né? Que é, por exemplo, o que estamos fazendo neste canal? Estamos estudando teologia, certo? Para começo de conversa, teologia e lendo livros de crescimento espiritual, né? E então faz parte a gente conhecer, aprender. Às vezes é necessário para justamente refutar alguns pontos ou para ter um entendimento de qual posição é a sua, né? Então, às vezes a gente ser ignorante e bruto demais com certas pessoas ou certos assuntos não vai ser a solução. Entende o que eu quero dizer? Já tem outras coisas que elas são... Porque assim, o protestantismo e o catolicismo, eles são parentes. Ponto. E você não pode desgrudar um do outro. Mesmo que existam vertentes cristãs, protestantes, que falam que nunca tiveram vínculo com o catolicismo. Existe sim um vínculo. Mesmo que distante, existe um vínculo. Porque até no cultivo da palavra e tudo mais, né? Nós protestantes, por exemplo, lá atrás, nós temos provavelmente discordâncias com quem começou a reforma em alguns pontos, sabe? Mas a gente entende que a reforma ela veio porque coisas estavam sendo deixadas de lado, ou então, eu estou falando de uma forma bem simplória, tá? Não quero robustez de significados e profundidade, porque não é esse o objetivo agora. Não é o meu objetivo. Se quiser, tem muita gente aí na internet falando com muita acurácia sobre esses temas. Então, assim, o meu BO é respeito, aprender, né? Porque já teve gente que virou pra mim e falou assim: você só não é católica porque você não estudou. Eu falei assim: mas eu estudei,
né, eu ouvi várias coisas e é por isso que eu continuo sendo católica. Tá tudo bem. No sentido de que talvez a pessoa que falou isso para mim, se ela estudar da minha perspectiva, né, do protestantismo, por exemplo, você perceba que talvez você é mais protestante do que católico, né? Dito isso, como eu falei, acho importante a gente entender, não quero deixar nos comentários falando que esqueci o nome do moço, ele falou que é católico e acompanha, né? E é legal isso, assim. Como eu falei, eu sei nome, eu sei alguns padres, eu sei que, por exemplo, tem um padre lá, acho que é o Manzotti, esqueci, eu sou muito nome, mas eu sei que tem um que ele fala bastante sobre possessão demoníaca e essa batalha espiritual, essa coisa assim. Aí tem o padre que faz as lives da manhã de oração, reza, oração, não sei, né? Mas aí tem aquele outro padre do óculosinho, que ele é bom de debater, assim, ele gosta do debate. Gosto do debate, eu falo porque eu vejo ele quase sempre em debates, né? Então, assim, o que eu queria assim, atentar é que a gente pode consumir conteúdo de pessoas diversas, com entendimentos diversos, mas a gente sempre tem que ter em mente que vão ter pontos de atrito entre um pensamento e outro, entende? Hoje a câmera não fez, acho que o celular está muito deitado. Então vão ter pontos de atrito que se eu fizer assim, ó, aí ela fica muito assim. Eu preciso comprar um tripé legal para colocar e melhorar a posição. Mas assim, vão ter pontos de atrito e eu preciso entender. Não adianta eu querer, por exemplo, assim, você acha mesmo que você vai conseguir, com facilidade, convencer um padre de que ele é católico, mas na verdade ele devia ser protestante? Não. Você vai conseguir convencer, por exemplo, um pastor como Jonas Madureira, vamos pegar um exemplo dele. Por quê? Porque ele é um cara muito inteligente, no sentido de muito estudado. Tem outros, eu estou usando Augusto Nicodemos, por exemplo. Você acha que você vai conseguir convencer ele que ele devia ser católico? Olha, só com muita labuta, viu? Por quê? Porque são pessoas que estudaram muito. E não porque elas estudaram, mas porque nesses estudos elas fortaleceram as suas convicções. Entende? Agora, por exemplo, existe uma diferença entre houve católicos e protestantes que têm princípios parecidos. Por exemplo, principalmente agora, que a gente vê uma renovação no meio católico, que está mais similar. Teve uma época que eu ia, minha tia sempre foi católica, né? E a gente ia nas festas deles, não sei como é que tá hoje, porque faz muitos anos que eu não vou em festa católica. Porque quando eu ia, eu lembro de ter muita gente bebendo cerveja, de ter aquele som alto, música sertaneja. Pra quem gosta, tudo bem. Eu não gosto. Eu não gostava desse ambiente, não gostava de estar nessas festas com um monte de gente bebendo, um monte de gente com aquela música absurdamente alta. Não gosto. E a gente percebe que muitas coisas, elas, no meio católico, parece que elas estão ficando um pouco mais parecidas com o protestantismo, no sentido de uma cautela um pouco maior do que permitir, do que não permitir. Porque nesse sentido, eu vejo que o protestantismo, por exemplo, ele é muito mais radical. Não todas, é certeza, mas a maioria delas é mais radical de não fazer determinadas coisas, de se abster de determinadas coisas e tal. Dito isto, como eu falei, a moral, a ética, os princípios são muito mais similares entre cristãos e católicos. Tem um livro que eu li que ele fala sobre a perseguição. E a perseguição, ela é tanto para cristão, né? Perseguição em países assim, e tem histórias assim cabulosas, horríveis, assim, de chorar, de apertar o coração. E essa perseguição não se importa se é um cristão católico ou um cristão protestante. Dito isto, de novo, estou tentando chegar no ponto, a gente precisa cuidar, e quando eu falo isso, às vezes eu falo do católico, mas
que é um exemplo mais claro, mas eu acho mais importante e mais gritante quando a gente dá espaço e muita voz para quem tem uma ideologia, um pensamento mais místico, digamos assim, mas é igual assim, ó, provavelmente alguém vai se ofender se ver esse vídeo, né? Mas, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil as religiões que eles chamam de origem afrodescendentes, né? Só que a gente já viu alguns vídeos de algumas pessoas que são dessa região da África falando que não, que lá isso é magia negra, né? Então, assim, é muito diferente os princípios, as ideias, isso fica pegando pesado, porque hoje tem muita coisa que fica meio que no meio do caminho. E tem muito livro de autoajuda, livro que não sei o quê, porque as pessoas entendem. É igual assim, hoje tem muito coach usando a Bíblia. Muito coach usando a Bíblia, como se a Bíblia fosse... Que a Bíblia é poderosa, né, gente? A Bíblia é poderosa. Qualquer pessoa que se fizer dela vai ter coisas boas a dizer, porque a Bíblia é o supra-sumo, né? Então, assim, tem muita gente que absorve ideias bíblicas para colocar nas suas próprias ideologias, nas suas próprias crenças. Aí mistura lá a lei da atração, que o universo, que não sei o que se você fizer. E aí a gente, às vezes, vai ler ou vai consumir esse material desavisado. É isso que eu falo assim. Tem coisas que não tem como você caminhar assim, se observar sem você receber aquele conteúdo. Porque a gente absorve, não tem jeito. A gente absorve quando você tá com um pensamento parecido com a cabeça. Tipo, ai, de onde veio isso? Daqueles vídeos que você ficou assistindo. Entendeu? Então a gente tem que ter, sim, muita cautela no que a gente assiste. Sabe? Tem coisas que a gente não precisa querer aprender sobre. Entende? Eu não, no sentido de não nem querer aprender sobre. É querer ter um relacionamento próximo. Porque às vezes eu tô dizendo que eu quero falar aqui, tá? Porque às vezes a gente aprende sobre, a gente passa a entender sobre a crença daquela pessoa, mas justamente às vezes para dialogar com ela, mas eu não preciso acompanhar ela de tão pertinho. Eu não, justamente para que eu tenha cautela, para que eu não absorva coisas que vão contra o cristianismo. Sabe? E o que eu tenho percebido? Assim, que como nós estudamos pouco, nós nos dedicamos pouco ao aprendizado bíblico e aprofundado de verdade, nós acabamos ficando muito vulneráveis. Tá frio, eu tô lavando a louça, tá gelando. Nós acabamos ficando mais vulneráveis a absorver conceitos e ideias que são contrárias à palavra de Deus, mas que por ela ter uma vestimenta parecida com a palavra, a gente acaba adotando e achando que não tem problema, achando que na verdade aquela palavra, aquilo que está sendo falado ali, corrobora com a Bíblia. Ela fala o que a Bíblia fala, o que o cristianismo fala. Então, assim, às vezes, eu estava até ouvindo uma mulher que eu sigo, que ela ensina a Bíblia, né? Ela estava falando assim, às vezes a gente não vai entender algo, porque é como na escola. A gente primeiro precisa entender subtração e adição, para depois querer entender multiplicação e divisão. E para depois querer entender o teorema de Pitágoras, para depois querer entender... Não adianta eu querer aprender matemática avançada se eu não sei matemática básica. Sabe? Então, assim, às vezes a gente quer ler essas coisas, mas a gente não tem conhecimento bíblico necessário para ter esse filtro. Até a gente está vendo, né, no vídeo de bibliologia lá, tá lá falando que
a Bíblia é a verdade absoluta, é o padrão. Até ele fala assim, eu ainda falei que eu, no primeiro momento eu li aquele, né, aquela palavra, uai, expressão esquisita, testar, né? Porque a Bíblia é para testar a fé, mas não é para pôr em o teste no sentido da tentação, do teste da aprovação, mas o teste de, deixa eu pegar aqui este conteúdo que eu estou consumindo, deixa eu pegar aqui este livro que eu estou lendo, e vou pôr do lado da Bíblia, e aí eu vou ver o que fala, sabe? Então é isso, é sobre isso. Tenha muita atenção com o que você consome. Hoje está muito complicado, tem muita bobeira sendo falada por aí. Muita. Gente, olha, não sei se vai dar pra ver esse franguinho. Olha, ó. Eu vou pegar agora e põe uma aguinha. Nem devia ter aquele tempo, prazo. A gente põe uma aguinha na panela. Ela dá uma cozida no frango, depois já ter ficado bem fritinho. Aí ele fica assim, ó, macio. Olha o trem ligando aqui. Fica macio, fofinho, gostoso. Então é isso. O que você acha? Você concorda comigo? Tem cristão e protestante, tem protestante católico que se amaldiçoam, né? E que não quer um saber do outro. Mas, por exemplo, a cultura brasileira, ela é extremamente enraizada no catolicismo, né? As festas, assim, esses tempos atrás, eu falei pra minha sogra, que ela também é católica, que era de algum feriado. Eu falei, gente, o que é? Como que é? Porque eu falei assim, porque eu não sei. Mas é um feriado que eu toda a minha vida inteira eu paro, tipo, tem esse feriado e eu não sei como que o que é catolicismo, tipo, como que faz? O que comemora lá? O que faz lá, né? Então, é interessante a gente ter o conhecimento, né? Justamente como eu falei, para saber, até mesmo se não tô certo, é igual política. Se eu não sei o que cada lado pensa, como que eu vou escolher um lado? E não é só saber o que ele pensa, né? Como age, como procede. Né? E política hoje está complicado, viu? Direita e esquerda tá um caos. Mas ainda assim a gente tem um lado, não é verdade? É a mesma coisa quando a gente fala sobre fé. A gente precisa ter um lado. Eu preciso às vezes saber o que o outro fala, nem que seja para defender o que eu acredito perante essas pessoas. Defender. Vocês gostaram da ideia do cozinha e fala? Eu só às vezes não sei o que falar, sabe? Às vezes eu fico querendo fazer uns vídeos diferentes, mas é igual eu falei, eu não quero ficar fazendo vídeo de crítica por crítica, de apontar dedo, de ficar falando de polêmicazinha, eu não quero. Eu quero falar coisas construtivas. Então, deixa essas ideias de crítica construtiva pra mim. Crítica construtiva não. Não, deixa essa crítica construtiva, mas assim, ideias de assuntos pra gente conversar que não tem nada a ver com crítica. Eu tô cansada de apontar, eu quero aprender junto com vocês, tá? Então o que a gente pode conversar? Deixa aí nos comentários.